Pessoal, tudo bom? Nessa aula de hoje, é uma aula curtinha, são somente 14 slides, e eu gravei e preparei esse material, em especial porque alguns de vocês pediram, tá? E ele fica como um complemento do tópico de interfaces, navegação, que a gente está vendo no momento. Então, o título do tópico é Teoria das Cores, Experiência do Usuário, né? Teoria das Cores, na verdade, seria assunto para uma disciplina inteira, ou até mais do que isso, porque é algo bastante complexo, é bastante utilizado e tem muitas vertentes diferentes dependendo da área ao qual você está trabalhando, mas nós, obviamente, somos, como engenheiros de software, somos meros usuários que teremos que tomar alguma decisão baseada em algumas cores para as interfaces e fica mais restrito o campo de estudo de teoria das cores nesse sentido, é mais no sentido de utilização, de uso dessa roda de cores, como a gente chama. Então, o que quer dizer essa teoria das cores? Na verdade, é um conjunto de regras, diretrizes, conceitos, esquemas, tá? Relacionado à cor como um todo, que a gente, como engenheiro de software, utiliza para poder escolher para as interfaces visuais que a gente vai desenvolver. Então, a gente trabalha com existe um conjunto de esquema de cores, eu vou mostrar alguns sites a vocês que a gente pode utilizar para poder fazer essas escolhas, de modo que a gente possa escolher num conjunto de decisões que a gente tem que tomar para que a gente possa escolher essa interface. Não existe o correto e o incorreto. Obviamente que existem as premissas, os princípios, mas principalmente o que você tem que escutar bem é o usuário. Então você tem que escutar muito o usuário para ver a aprovação e a validação daquilo que foi escolhido, tá? Então, assim como outras decisões que são tomadas no processo de design de interação, que a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe a partir do próximo tópico, mas a gente já viu alguma coisa sobre aquelas etapas dos requisitos, depois alternativas de design, depois prototipação e depois avaliação. Em cada etapa daquela, a gente, na verdade, valida com o usuário sempre. Sejam os sketches, que são os esboços, sejam os protótipos e sejam as cores também. Então, para escolher as melhores cores, os designers usam o que a gente chama geralmente de roda de cores, tá? Você já deve ter ouvido falar. E, na verdade, essa roda de cores ela foi criada por Isaac Newton há muito tempo atrás, a coisa aqui, ó, em 1666, e é utilizada até hoje. Obviamente que tinha algumas limitações quando ele criou, as cores elas eram limitadas nas cores primárias e algumas cores secundárias, mas pelo menos as cores do arco-íris, que é o que formam a roda de cor mais tradicional, onde a soma de todas elas, na verdade, significa a cor branca, né? Você já deve ouvir falar sobre isso, vai falar um pouquinho mais à frente. Então, cores são usadas para reforçar ou destacar uma ideia, para provocar uma resposta emocional do usuário, ou para chamar atenção para uma parte específica da sua interface, ou de uma parte da sua interface. É muito importante dizer também que as cores têm uma questão cultural e contextual muito importante, que deve ser levada em consideração na hora de desenvolver uma interface. Tá? Então, por exemplo, uma mesma cor, ela pode ter significados diferentes dependendo do país ou do local onde ela vai ser utilizada. Então, isso deve ser levado em consideração, mas, obviamente, que quando a gente levanta o perfil do usuário, a gente vai conseguir compreender isso e a gente vai validar e vai compreender, por exemplo, que aquela cor não pode ser utilizada para tal aspecto da interface, ou até mesmo não deveria ser utilizada. Agora, vamos começar com uma parte mais teórica sobre a teoria das cores. O título, eu fiz questão de botar esse título nesse slide, que é A Cor Está nos Olhos dos Observadores. Eu não sei se vocês sabem, mas na verdade as cores não estão nos objetos, tá? Então, na verdade, não é que tem uma cor aqui nesse objeto ou nesse objeto. O que existe é o seguinte: primeiro, não existe cor se não tiver luz, tá? Então, quando a luz ilumina qualquer objeto, o que é que acontece? Raios das 7 cores do arco-íris, das 7 cores principais, são jogadas sobre o objeto, que, teoricamente, se todas fossem refletidas, refletiria a cor branca, tá?
Mas algumas cores são refletidas e outras são absorvidas. Aquelas que são absorvidas, elas não aparecem quando a gente está vendo. Então, por exemplo, imagine que a luz ilumina um objeto qualquer, tá? E todas as cores que foram iluminadas são absorvidas, menos a cor verde. O que é que acontece? A gente vê verde naquele objeto. Então, e outra coisa, tá? O responsável por isso é a nossa retina e vários elementos do nosso sistema ocular. Então, é possível, inclusive, que mesmo que a cor verde ela não seja absorvida, seja refletida e a gente consiga enxergar aquele objeto verde, por exemplo, esse verde meio azulado aqui, não quer dizer que todo mundo, por exemplo, veja a mesma tonalidade de verde. Ainda tem algumas variações dependendo do observador. Então, por isso que a gente diz que a cor está nos olhos dos observadores e não no objeto em si, porque a cor não está em nenhum objeto, tá? Tá quando a luz reflete e a gente consegue as cores que são refletidas, quando a luz incide sobre o objeto, as cores que são refletidas são aquelas cores que a gente enxerga naquele objeto. As que são absorvidas, a gente não enxerga. Então, existem algumas, as cores primárias, todo mundo quando estudou, até no ensino fundamental, né, estuda que as cores primárias são vermelho, azul e amarelo. Obviamente que isso foram vários estudos, desde Newton. Newton já tinha identificado isso, mas vários estudos comprovaram isso, as cores primárias, ou seja, praticamente tudo é formado a partir do vermelho, do azul e do amarelo. As cores secundárias são aquelas cores formadas a partir das cores primárias, e as cores terciárias são aquelas formadas pelas misturas das cores primárias com as secundárias. Aí a gente tem milhões de possibilidades de cores diferentes. Tá? A gente vai ver algumas coisas sobre os esquemas, mas a gente tem inúmeras possibilidades. Então, tem várias características das cores, como saturação, como saturação, como contraste, como iluminação, que são características importantes que fazem essa variação de cores muito diferente. Por exemplo, o vermelho. Eu tenho inúmeras possibilidades de vermelhos que eu possa ter, baseado no contraste, baseado na saturação, baseado nas misturas que eu faço com cores análogas, e assim vai, tá? Então, as possibilidades são enormes. Então, quanto mais possibilidades a gente tem, obviamente que a gente consegue fazer um trabalho melhor, mas fica mais desafiador para a gente ter que tomar essa decisão. Algumas propriedades das cores que são importantes, que é importante você conhecer isso, você como profissional de engenharia de software, design de interação, são alguns conceitos básicos, já deve ter ouvido falar, eu coloquei tanto o termo em inglês quanto em português, tá? Tem um termo muito importante que é o termo hue, tá? Que é hue, se fosse ao pé da letra, mas é hue em inglês, que poderia ser traduzido como matiz. Na verdade, o que significa o hue de uma cor? Significa a cor dominante, ou seja, aquela cor que eu vejo em um objeto, tá? Quando a luz incide sobre ela e alguma cor refletida, a cor dominante, a gente considera que aquilo é a matiz, a cor matiz ou a cor hue, tá? Existem as variações da matiz, tá? As variações daquelas cores que a gente chama de croma, tá? Então, com puro, ou seja, se ele tem sombras. Quando é que uma cor tem sombra? Quando a gente adiciona preto, tonalidade de preto. Quando é que tem tons? Quando a gente adiciona cinza, tá? Então, na verdade, são as variações da matiz. Então, por exemplo, um verde, se ele vai ser um verde mais escuro, se ele vai ser um verde mais claro, depende muito se eu estou adicionando tons de branco, tons de cinza ou tons de preto. Tem outro conceito importante que é o conceito chamado tint, tá? Que, na verdade, poderia ser colocado aqui no croma também. Então, a gente diz que ele tem sombra quando ele é adicionado preto, ele tem tons quando são adicionados cinza, e ele tem tint quando são adicionados branco, tá? Que é o que a gente também chama, no termo mais popular, daqueles tons pastéis. Então, tem um vermelho, tem um azul, tem o verde. Nos tons pastéis, são aqueles verdes mais claros, que a gente chama de azul bebê, de rosa bebê, de verde bebê, tá? Que são os tons pastéis, ou até um marrom bebê, e assim vai. Então, é chamado de tint. Tem a outra propriedade da iluminação, que aí é quão pálido ou quão saturado a cor aparece. O contraste, que isso é um conceito muito importante para design de interação, porque no design de interação eu tenho o quê? Eu tenho uma tela, um canvas,
que é como se fosse uma tela de um quadro, onde eu posso pintar o que eu quiser. Então, eu tenho vários componentes em cima daquilo, tenho vários textos, tenho tudo. Então, eu tenho que usar muito contraste para poder visualizar minhas cores. Então, o contraste é exatamente a medida de variação entre duas cores ou entre mais cores, tá? Então, as cores em lados opostos da roda de cores oferecem um maior nível de contraste, assim como o preto e o branco. Então, a gente vai ver essa roda de cores, já vou mostrar para vocês, a gente vai trabalhar um pouquinho com ela. E sempre que eu tenho na roda de cores, por exemplo, cores que estão em 180 graus, ou seja, de um lado e do outro, elas são completamente contrastantes. Mas não é obrigado a ser 180 graus. Eu posso ter contraste com 120 graus ou com 150 graus, tá? Tranquilamente, ok? Beleza, então agora vamos para o que interessa. Para eu poder mostrar esses esquemas de temperatura de cores, que é o que a gente escolhe, na verdade, para poder tomar decisão sobre as cores do nosso sistema computacional, da interface sistema, a gente utiliza um esquema. Então, a gente tem que escolher qual esquema eu vou utilizar. Vai ser o monocromático, o análogo, o complementar, o triádico, o tetrádico, o square, o dividir complementar, e ainda tem mais 2 ou 3, tá? É porque eu, na verdade, coloquei somente esses dois. Esses, mas tem mais. Então, a gente vai abrir aqui a roda de cores da Adobe, que é a que eu prefiro. Tem várias outras. No final dos últimos slides, eu mostro algumas possibilidades de você escolher esse esquema de cores para o seu sistema, para a interface sistema. Mas eu gosto muito do Adobe, e eu vou falando sobre cada um esquema desse, que você pode utilizar para poder escolher as cores do seu sistema, da interface sistema, e eu vou mostrar utilizando a roda de cores, tá? Então, veja que aqui eu tenho análogo, monocromático, tríade, complementar, dividir complementar, quadrado, pronto, são os que a gente vai utilizar. Tem outros ainda, que é personalizado, você pode personalizar e assim vai. Então, vamos lá. O primeiro é o monocromático, tá? Você pega uma matiz, o que é uma matiz, Petrone? Lembra que é a cor dominante, é a cor principal, tá? É a cor vermelho, por exemplo. Então, pega uma matiz, um rio, e crie outros elementos de diferentes tons e matizes. Então, ele é monocromático, por exemplo, são tons de vermelho, ou são tons de verde, ou são tons de cinza, ou são tons de azul. Então, é monocromático, é basicamente uma matiz com algumas tonalidades em cima desta matiz. Eu, infelizmente, eu não tenho eu tenho monocromático aqui. Pronto. Então, aqui eu estou abrindo monocromático, então veja que todo verdinho. Então, quando eu giro aqui, por exemplo, para o vermelho, eu vou girar para o vermelho aqui, tá? Lembrando que eu posso puxar para cá ou para cá para poder escolher toda a minha extensão das cores. Então, mas eu estou aqui, por exemplo, então veja que eu tenho um conjunto de tonalidades em cima da matiz vermelho, tá? Se eu vier para cá, da matiz azul, da matiz verde, da matiz por exemplo, um verde mais amarronzado, um verde mais forte, e assim vai. Eita, aqui eu finei mexendo aqui, tá? Vou mexer. Então, veja que tem várias possibilidades. Você pode mexer aqui para ele ir para essas cores, você pode ir para cá, tá? E assim vai, ok? Então, esse é o monocromático. O segundo esquema que você pode utilizar para escolher as cores do seu sistema é o análogo, tá? Na verdade, o análogo, ele utiliza 3 cores localizadas lado a lado na roda de cores. Então, ele tem um quê de monocromático porque ele escolhe cores que estão um do lado do outro. É diferente do monocromático, que você veja que o monocromático, ele escolhe, na verdade, de uma mesma cor, né? Só que tonalidades diferentes, tá? Mas o análogo, como vocês podem ver, ele usa 3 cores localizadas lado a lado na roda de cores. Por exemplo, o laranja e o amarelo, para mostrar a luz do sol. Uma variante é misturar branco com esse para formar um esquema de cores análogos high-K. E assim vai. Então, eu vou mostrar aqui a vocês como é que ficaria. Então, por exemplo, imagine eu escolher análogo aqui, tá? Eu acho que eu fiz alguma besteira aqui. Deixa eu começar de novo. Ok, análogo, tá? Então veja que ele tem as 5 cores, uma do lado da outra. Então se eu giro aqui,
Opa, desculpa, não era para ter girado aqui, porque sempre eu tenho que girar o que ele está marcado aqui, tá vendo? Então, se eu giro aqui, ó, então eu venho para esse verde aqui e ele vai escolher também cores que são análogas, que são próximas uma da outra, com pouco contraste, tá? Ah, Patrão, mas eu podia puxar aqui, ó. Tá, mas aí já não vai no sentido do análogo. O análogo é mais quando eles estão mais próximos. Claro que eu posso chegar na distribuição total aqui da minha roda de cores, mas não é o mais comum. Isso aí seria mais o tríade ou quadrado e assim vai. Então, veja que aqui eu vou girando esse do meio, tá? E ele vai mostrando as cores. Também é uma possibilidade de você fazer um bom trabalho e uma boa escolha de paleta de cores. Certamente você escolheria uma cor mais contrastante do outro lado para as fontes, para os labels e assim vai. O próximo esquema é o esquema complementar, que a gente usa pares de cores opostas. Por exemplo, azul, amarelo, para maximizar o contraste. Então, se você vier aqui no complementar, veja que está um do lado do outro, veja que essa bolinha está marcada, então é essa que eu mexo. Então, sempre ele vai mostrar a cor que é mais complementar em relação à outra, tá? E assim vai. Beleza? E veja que ele mostra uma paleta aqui que você pode utilizar, mas que, por exemplo, tem um contraste bastante entre o azul e o amarelo, ou entre o vermelho e o verde, ou entre o rosa e esse verde aqui, né, que é as cores da mangueira, o azul e o amarelo, e assim vai. Próximo. O triádico, tá? Pegue 3 cores que estão igualmente distantes na roda de cores, com 120 graus de distância entre elas. Por exemplo, vermelho, azul e amarelo. Essas cores não podem ser vibrantes, mas o esquema pode ser, pois mantém a harmonia e o alto contraste. Então, é bem interessante a tríade aqui, e até mesmo o quadrado, mas mais a tríade. Eu vou mexer nesse aqui, porque é o que está marcado, tá? Então, mesmo que as cores elas não sejam muito vibrantes, mas o fato de você escolher 3 cores que estão numa tríade e que são igualmente aqui distantes, com 120 graus de diferença entre outro, torna naturalmente, primeiro, as cores contrastantes e vibrantes. Mesmo que você puxe aqui para dentro e ele tenha um tom mais pastel, tá vendo? Ó? Mas mesmo assim ainda tem um vibrante porque as cores são muito diferentes, ok? Então, esse aqui é o... Veja que você pode puxar para cá, pode puxar o outro mais para cima. Aí você pode ir brincando até encontrar as cores que você prefere, ou pelo menos... Claro que essa cor aqui é a matiz principal do seu projeto, então você trabalha nela, você sabe que é o azul, pronto. Então, eu vou trabalhar com azul, estou escolhendo o esquema de cores para o meu sistema, para a minha interface. Eu gosto de usar a tríade, porque eu gosto dessa complementaridade que existe entre essas 3 cores, ao mesmo tempo a vibração que dá, tá? E eu vou puxar aqui um pouco mais para dentro, vou deixar somente o azul aqui mais... Eita, puxei errado. E puxar só um pouco aqui para dentro, tá? Então, por exemplo, aqui seria uma possibilidade, tá? O tetrádico, que não tem lá, mas pegue 4 cores, que são 2 conjuntos de pares complementares. Por exemplo, laranja, amarelo e azul e violeta. Como assim, Pedro? Não é o quadrado? Não, não é o quadrado, tá? Deixa eu ver se ele tem ele aqui. Não. Ele não tem. Mas poderia ter. Ele seria como se fosse mais ou menos assim, ó. Eu vou puxar esse daqui. Ah, não tá puxando. Não, mas seria como se fosse mais ou menos assim. Vou botar o personalizado, tá? Então, eu teria aqui, tá? E teria aqui. Ou seja, eu teria 2 conjuntos complementares, tá? Aqui não tá complementar não, mas vamos para cá um pouquinho. Tá. Aqui seria, por exemplo, 4. Então, eu teria 4, por isso que seria é o que a gente chama de tetrádico. Então, pegue 4 cores, que são 2 conjuntos de pares complementares. Então, eu tenho aqui tá, eu tenho esse complementar esse, tenho esse complementar esse, e isso formaria a minha paleta de cores também bastante vibrante, porque ele é tipo tríade também, que faz com que a interface fique bastante vibrante, porque ela é colorida, ela tem muitas possibilidades que estão equidistantes. Então, embora aqui eu tenha 4 cores, ela chega a ser menos vibrante até do que a tríade, porque a tríade ela está em 120 graus equidistante uma da outra, tá? Isso permite ricos designs e designs interessantes.
No entanto, observe o equilíbrio das cores quentes e frias. Por exemplo, nesse caso aqui, que eu chutei aqui, ficou todas as cores muito, muito quentes, eu achei, tá? Então, de repente, a gente podia colocar um tom mais pastel aqui nesse daqui, tá? Talvez até aqui mais para dentro um pouco. Talvez deixar somente o azul, não sei. Alguma coisa desse tipo, tá? Mas o importante é que você tenha dois conjuntos de cores complementares. A gente chama do esquema tetrádico. O outro esquema é o esquema square, tá? O esquema square, você viu que lá no próprio Adobe já tem possibilidade de mexer. Ele forma realmente um 90 graus. Então, é como se fosse um tetrádico, só que com 90 graus entre cada uma das cores. Então, aqui, ó, se você olhar o square, vou começar de novo, ele já... Desculpa. Então, você tem aqui o square, então ele tem duas cores complementares aqui, duas complementares aqui, mas ele tem um ângulo de 90 graus entre cada uma das cores que são adjacentes, tá? Então, isso aqui é um square. Então, se eu mexo realmente todo. O máximo que eu posso fazer é diminuir deixar a tonalidade, tá? Deixar mais pastel ou deixar mais vibrante, mas sempre em 90 graus. E ele também consegue dar um... Ó, aqui tá bem pastel, tá vendo? Porque eu adicionei branco, né? E ele também consegue fazer uma combinação de cores bem legal. Isso permite designs ricos também. Ah, não, esse aqui é o... Ao contrário do tetrádico, os esquemas de quadrados podem funcionar bem se você usa todas as 4 cores uniformemente. Então, fica aqui a dica. Se você usar o square, você nunca deve escolher, por exemplo, uma cor predominante, dominante. Você deve escolher, na verdade, usar todas ao mesmo tempo. Então, tem algum tipo de sistema que vai ser interessante você usar, talvez um sistema que gosta de brincar de muitas cores, talvez algo mais infantil, para criança, em que você realmente maximiza a utilização das 4 ou 5 cores por igual, sem dar mais destaque ou menos destaque a um ou a outro. Talvez um pouquinho mais a um ou a outro, tudo bem, mas não muito mais destaque, como é o que a gente faz com o tríade ou com o tetrádico, tá? E, finalmente, dividir complementar, ou harmonia composta, adicione cores de ambos os lados do seu par de cores complementares para suavizar o contraste. Então, deixa eu abrir aqui, dividir complementar. Deixa eu começar de novo aqui, porque ele já mexeu. Então, ó, adicione cores de ambos os lados do seu par de cores complementares para suavizar o contraste. Então, aqui eu tenho dividir complementar. Então, eu tenho aqui a minha cor, tá? Que é minha cor, a minha matiz, a minha cor dominante. E aqui eu tenho duas outras cores que eu posso complementar em cima. Você vai dizer, Petrônio, o que é que... Não era só escolher duas cores? Não, veja que não é escolher duas cores. Veja que a escolha, ela é totalmente indicada pelo ângulo. Olha, se eu puxo para cá, ele puxa o outro também. Porque isso já foi bastante estudado e consegue trazer combinações harmoniosas, tá? Então aqui, veja que ele tem 5 até aqui. Ele é mais... Ele pode botar outra para cá, outra para cá. Na verdade, eles são 5, tá? Então aqui, por exemplo... Deixa eu puxar para aqui para dentro. Poderia ser a combinação que eu... Veja que quando eu puxo, ele puxa o outro também. Então, veja que ele sempre vai para... No sentido, ó, quando eu puxo um, ele puxa o outro. E ele complementa aquela cor matiz que eu escolhi. Então, aqui tem o link da Adobe para você escolher, tá? E também tem um linkzinho que eu botei aqui para você combinar outras cores, que é legal também. Mostra alguns esquemas desse, como você trabalhar com eles. Aqui estão os esquemas de cores, tá? Que a gente já falou. Outra coisa, os sistemas de cores mais usados é o CMYK e o RGB. Eu imagino que todos vocês já devem ter ouvido falar, até que vocês já cursaram linguagem de marcação, e eu acho que o Luiz Carlos, se ele for professor, ele falou sobre isso, tá? Mas tem diferenças entre um e outro, tá? Entre esses dois sistemas mais utilizados. Não são os dois únicos, tá? Tem mais outros dois, mas os outros dois, eles são com cores sólidas.
eles não são com cores que você pode montar. Então, qual a diferença de um para o outro? Primeiro, que eu já adianto, o CMYK, ele é um sistema de cores mais antigo e ele é muito utilizado em impressão. Então, ou impressão em papel ou em tecido. Enquanto que o RGB é utilizado para sistemas online, que é o que a gente utiliza mais para sistemas digitais, tá? Então, eu não preciso nem dizer que o RGB dá mais possibilidades de cores na ordem de milhões, porque cada uma do red, green e blue aqui, eu posso escolher o quê? De um hexadecimal que vai de 1 até 256. Então, eu tenho de 1 a 256 possibilidades de red, de 1 a 256 possibilidades de green, de 1 a 256 possibilidades de blue. Isso me dá milhões de possibilidades de cores possíveis que eu posso criar. Diferentemente daqui, que aqui eu tenho uma porcentagem que vai de, acho que de 0 a 100. Eu falo um pouco mais na frente, tá? Então, o CMYK é um sistema de cores subtrativo, ou seja, é necessário remover cores para chegar ao tom pretendido. As cores são calculadas, incluindo o preto, como uma porcentagem de cada uma das cores. Do cian, do magenta, do yellow e do black, tá? Aqui o black tá aqui no meio. Então, você bota uma porcentagem de cada uma delas e você tem a cor que você escolheu. Então, ele é mais utilizado para impressão. Por que é chamado de um sistema de cores subtrativo? Porque todos começam com 100%. E você vai subtraindo uma parte da cor para você ir formando a cor que você quer. Já o RGB, por outro lado, é um sistema aditivo. Ou seja, ele começa com preto, ou seja, e as cores vão sendo adicionadas para obter matizes que vão até o branco. Quando é que seria até o branco? Quando eu tenho 256 em todas as três cores. Tá? Ele começa com preto, que é com 0 em tudo. Tá? Tem alguns sites na internet que você consegue fazer essa escolha de cores baseada em RGB ou CMYK. Mas vocês já fizeram isso, então vocês sabem. Então, está tudo começa com preto. É preto, tudo 0. Tá? E vai até branco, que é tudo 256. E você pode ficar brincando com isso e formando a cor que você quiser. Tá? Isso ocorre porque RGB é normalmente usado em telas digitais e o sistema subjacente é baseado em pares binários, né? Hexadecimal é baseado no binário e assim vai, que são os sistemas, os bits. 0, 1. Algumas cores e significados. O vermelho reflete poder, paixão, energia. É uma cor muito vibrante, tá? É uma cor muito forte, o vermelho. E tem que ter cuidado também que ele tem uma conotação de usar para alerta. Tá? Então, quando você quer alertar alguma coisa, você geralmente utiliza a cor vermelha. Até mesmo para alguma mensagem de erro, ou para informar que tem algum problema, então você utiliza muito o vermelho. Tem que ter cuidado para não chocar o usuário e amedrontá-lo quando ele estiver utilizando. Laranja significa amizade, união e juventude. Amarelo representa felicidade e entusiasmo. Tá? É uma cor primária. Tá? A gente sempre associa ela ao sol, ao brilho, à lâmpada, a ideias. Então, pode prestar atenção, então tem muitas páginas de sistemas que têm a ver com criatividade, com startups, elas gostam muito de usar amarelo, pelo menos como uma das cores do esquema de cores que vai ser utilizado, o amarelo. Certamente não é a cor dominante, tá? Mas ele poderia, por exemplo, utilizar um esquema do dividir complementar, onde o amarelo, por exemplo, seria um dos complementos, tá? Ou qualquer uma delas. O verde reflete crescimento e meio ambiente, então o azul reflete calma, segurança, confiabilidade. Azul, por exemplo, é a cor mais utilizada em empresas, tá? Para sistemas, para páginas web, para logomarcas de grandes empresas, do mercado financeiro, empresas de aviação, são muito utilizados o azul, também porque o azul reflete calma, reflete segurança, confiabilidade. Então é o cor que os clientes sentem muito à vontade. Então, eu mesmo, nos 3 dos grandes projetos que eu trabalhei, as 3, a logomarca era azul, ou pelo menos tinha azul como cor dominante. Tinha preto também, tinha branco, mas o azul era a cor dominante e a gente só podia trabalhar. Obviamente, quando a gente vai para um sistema como esse, que a gente já tem uma cor dominante da empresa, a gente tem muito o que fugir. Então, o esquema de cores vai ser baseado na cor dominante, que é o azul, tá? Nesse caso da gente, e a gente vai trabalhar com a combinação entre eles. Eu lembro que um dos sistemas já usou muito cinza com o azul.
O outro, deixa eu me ver. O outro usou muito preto, também com azul, porque a logomarca da empresa era preto e azul, mas usou vermelho também, tá? Não lembro bem porquê, mas a gente fez alguns testes de usabilidade lá com os usuários e findou usando vermelho para algumas coisas. Tem alguns gráficos lá e a gente usou um vermelho. Então, a escolha certa da cor garantirá usabilidade e legibilidade, que é muito importante, das informações exibidas na tela. Por exemplo, o contraste entre texto e background é muito importante, já falou sobre isso. Senão você não consegue ler. Mas, ao mesmo tempo, tem uma estratégia utilizada por alguns designers de web, designers mobile, que quando você quer despriorizar alguma coisa da página, você diminui esse contraste de modo que todo o texto não fique muito chamativo e ele possa pular e ir para o que for mais relevante para o usuário. Eu não gosto muito dessa estratégia, não. Eu estou colocando aqui porque eu estou utilizando duas referências do Design Interaction, que é o maior blog mundial de design de interação, mas eu não gosto muito dessa estratégia, não. Eu prefiro tirar. Para mim, quanto menos texto, tem que ter só o que é realmente necessário. A vibração de uma cor pode ajudar a instilar uma experiência emocional, tá? Então, cores brilhantes fornecem energia, é muito importante, tá? Provoca desejo e também uma sensação de imediatismo. Então, quando você usa cores vibrantes, como o laranja, como o vermelho, ou até mesmo dependendo do verde, do azul, se for mais uma saturação maior, geralmente ela fica um pouco mais vibrante quando você adiciona até um branco mais, uma tonalidade de branco, junto com azul, com verde, você dá mais vibração àquela cor, tá? É importante manter um olhar atento sobre o uso de contraste. Caso exagere, pode confundir mais do que ajudar. Então, o contraste tem que ser algo muito importante que a gente tem que considerar. Inclusive, basicamente, todos os esquemas de cores que eu mostrei, que você pode utilizar lá no site da Adobe, ele já considera o contraste, tá? Mas tem que ter muito cuidado, porque se você exagera muito o contraste, você tem que complementar somente. Então, é meu complementar, é preto com branco. Eu lembro, a primeira página que eu fiz, em 98, a minha página pessoal, eu fazia graduação lá na UFCG, e eu lembro que era todo preto e branco, era bem simples a página, era toda branca, com uma navegação preta na lateral, e tinha tipo aquelas cores de máquina da tipografia, uma cor bem, desculpa, aquela fonte, uma fonte bem bonita, e tinha um JavaScript bem simples, só para ele mudar um pouquinho a fonte quando eu passava, botar o negritozinho quando eu passava o mouse em cima. Então era bastante clean, mas ao mesmo tempo era muito dicotômico, era totalmente contrastante, era branco e preto. Eu não lembro bem se isso... Era tão simples a página que eu não acho que teria algum problema, mas dependendo do caso, tem que ter cuidado com esse contraste para não ser muito exagerado, para que não venha a atrapalhar. Algumas cores podem evocar sentimentos contraditórios em certas nacionalidades. Por exemplo, vermelho, ele é boa sorte na China. Já é considerado luto na África do Sul. Já nos Estados Unidos e no mundo ocidental mais tradicional, ele é considerado perigo, sensualidade, quando eu quero chamar atenção, quando eu quero trazer emoção, eu uso muito vermelho. Mas ao mesmo tempo, perigo também, quando eu quero dar um alerta, eu uso vermelho, tá? Mas, para resumir tudo isso que eu estou falando, é sempre bom validar com os usuários a escolha das cores, tá? Dificilmente você vai ter a possibilidade de escolher alguma coisa do zero, a não ser que você crie um sistema do zero, ou um app do zero, mas se você está desenvolvendo um sistema para uma empresa, ou dentro de uma família de produtos de uma empresa, já existe o padrão de teoria de cores lá da empresa, e você pode mudar alguma pouca coisa, mas sempre baseado naquela tonalidade, naquele rio que já existe lá na empresa, seja aquele azul, e você vai só poder contrastar um pouquinho com algumas complementações. Mas se não, se você tiver a possibilidade de agir, de escolher o que você quiser, use a criatividade. Aqui tem o link da Adobe, tá? Tem a da Paleton também, que também é para escolher tonalidades de cores, tá? Aqui tem monocromático, aqui tem o rio, tem a distância, por exemplo, porque essa distância, quando a gente bota 30 graus, 120 graus, então por que tem esses graus? Porque ele tem que manter sempre a distância correta de um para outro, porque já é uma distância que vai manter o contraste legal, tá? Então veja que não tem condições. Até tem, por exemplo, se você entrar aqui no Adobe, botar o personalizado, você pode escolher como quiser, tá? Mas aí quase ninguém usa isso. A galera já utiliza os esquemas que já são mais tradicionais. Por exemplo, o Tríade, que eu vou mexer aqui e eu sei que eu vou mexendo já todo mundo, tá? Ok?
E tem a Color Hunter também. Tem outras, eu botei só essas três também para ajudar a escolher. Tá? E já dá algumas sugestões aqui, ó, baseado em algumas ideias, acho que é de alguns usuários. Mas eu poderia. Ah, é legal aqui, ó, eu posso utilizar um hexadecimal de uma